Saudações Duques e Duquesas Tricolores, aqui quem fala é Duque Tricolor para mais esse vídeo. E hoje a gente vai falar de Vasco. Você tá em brincadeira comigo? Calma que a gente vai entender melhor sobre por que eu tô falando de Vasco, sobre essa situação interessante que vem ocorrendo também, na miúda, entendeu? E aí vai ser interessante a gente comentar sobre o Vasco, o Ituano e Vasco. E eu vou dar justamente motivos para que eu vou dar 2 motivos porque eu quero o Vasco subindo e 2 motivos porque eu não quero o Vasco subindo. Vou dar 2, tá? Só para te ajudar para ver se você quer realmente o Vasco sendo torcedor do Tricolor subindo ou não, tá? Então, bora para esse vídeo. Sobre o jogo do Vasco contra o Ituano, eu acho que uma coisa interessante de falar é que o Vasco ele entrou nessa 38ª rodada. Antes disso, na 37ª, ele entrou com uma possibilidade de 3 resultados, sendo que um deles deixava para acontecer a entrada na Série A só para o ano, só para esse jogo de quinta. Primeira coisa, estou tentando aqui estabelecer tudo. E 2 resultados que realmente não estaria ali o Vasco pensando em se vai subir ou não. Que foi justamente contra o Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa, para quem não sabe, não tem mais valor. Não, é quase impossível não. É impossível o Sampaio Corrêa voltar para a Série A. Ir para a Série A, né? E o Vasco só precisava desse empate, porque desse empate subiria direto para a Série A sem depender de outro resultado. E aí acontece é que o Vasco ele perde no final, no momento final do jogo. O Sampaio Corrêa faz um gol. E o que acontece? Esse gol gera com que o Vasco ele precise jogar a última rodada pensando no Ituano. Mas também tinha a parte do Ituano. O Ituano tinha que vencer obrigatoriamente o Londrina, fora de casa, estava na casa do Londrina, e ele precisava simplesmente de vitória simples, para depois chegar na última rodada, se o Vasco perder, tentar tomar a vaga do Vasco. O que acontece é que o Londrina dá muito mole, e por conta de 2 gols de Misk Island, o Vasco ele chega nessa 8ª rodada, dessa 38ª rodada, dependendo apenas de si, mas de 3 resultados, um deles faz com que ele continue na Série B e 2 deles faz com que ele vá para a Série A. Certo? E por que eu estou falando desse tema? Porque a gente, querendo ou não, a gente tem que falar um pouquinho sobre os outros times. E muito do Vasco é justamente porque o Vasco ele é um dos 4 maiores. Então a gente não falar sobre esse tema seria uma coisa absurda de não se comentar. O Vasco é importante para a história do Rio de Janeiro. Então isso daí já é um indício justamente do que eu vou falar lá na frente, quando eu vou falar sobre motivos para que eu quero que o Vasco suba de fase. Mas eu também queria falar uma outra coisa. O STJD, né, um dos personagens ali do STJD, vê que a situação que aconteceu de Sport e Vasco pode gerar com que o Vasco ganhe 3 pontos e suba para a Série A. Seria justamente uma vitória simples. Ele ganharia mais 2 pontos, porque ele só ganhou 1. E com isso ele traria para a Série A do Brasileirão. Ué, não falaram que o Fluminense fez tapetão para não descer para a Série B? E agora vocês querem falar que não tem tapetão para vocês? E tem gente que apoia isso. Tem vascaíno que apoia isso. Antes de a gente falar sobre essas partes todas, a gente tem que lembrar o seguinte. O Fluminense ele não entrou em nenhum processo para tentar sair de fase, para tentar não cair.
tudo que aconteceu foi por conta da regra. E o Fluminense só falou assim, faz a regra. Se faz a regra e acabou. Então, antes de falar que o nosso time é time da Tapetão, pense primeiro em vocês, tá? É muito hilário, né? Ficar vendo isso. Antes de a gente falar sobre o motivo para eu querer de volta e o motivo para eu não querer de volta, eu quero te fazer 2 pedidos. O primeiro é: faça o que você, curta, comente e compartilhe. Isso deve me dar engajamento no meu canal e mostrar para mais tricolores o meu trabalho, que eu venho fazendo 5 vídeos todos os dias. E a segunda coisa é se inscreva no canal. Se inscrevendo no canal me ajuda bastante para manter o meu. Para manter justamente essa média de crescimento que eu tô tendo. Eu nunca acreditei que eu chegaria a 43 inscritos, mas eu cheguei. Tô vendo que vai para mais esse vídeo e outro vídeo no canal, então só bora. Motivos para que eu quero que o Vasco suba para a Série A. Eu acho que uma coisa clara é: nós só temos 3 times de equipes cariocas. Nós temos mais gente do Nordeste. Vamos ter um resultado quase igual ao do Nordeste. E nós temos o resultado igual ao de Minas. E você quer me falar que tem mais um time, que é o Ituano. Ituano, que eu nem sei nem onde que é. Ituano. Que é de São Paulo. Tem mais um time de São Paulo vindo? Sério? A rivalidade Rio São Paulo não existe nessa parte? E a outra parte que também eu quero muito que o Vasco suba é porque realmente dá mais notoriedade ao futebol carioca. Eu acho que estão esquecendo que quanto menos participantes do futebol carioca, menos situações de alguma pessoa de algum investidor queira fazer no clube. O investidor ele não vai, por exemplo, sei lá, por Amazonas investir no clube. Ele vai para lugar que tem gente que está assistindo aquilo. Então, você ter menos times da Série A da sua própria região prejudica muito aos futuros patrocinadores. E por que eu não quero realmente o Vasco na Série A? Primeiro porque pela rivalidade nossa. Eu acho que não, tenho certeza que se fosse a gente na Série B, com certeza os vascaínos ficariam torcendo contra nós. Eu não acho que seria diferente. Então, realmente, pensando muito na torcida, as outras duas eu pensei muito como gestão e como carioca. Agora estou pensando como torcida. Como torcida, ficaria muito ruim. Porque eu tenho certeza que a torcida deles iria comemorar a nossa ida para a Série B. Como também eu sei que eles também comemorariam a situação. Torceriam para que a torcida do Fluminense fosse a pior de todos e quisesse continuar na Série B. Eu tenho certeza disso. E falando sobre questão financeira, é justamente que a 777, que talvez investiria uma grana para o Vasco, investisse menos. Ou seja, não ajudaria muito. A SAF ela só dá certo porque ela tem uma proposta de subida para a Série A. O Cruzeiro foi assim. Se o Vasco não tiver uma proposta de subida para a Série A, como não está demonstrando durante todo esse tempo de campeonato, chegou na última rodada para depender com um jogo contra o Ituano, faz com que a 777 possa não querer o Vasco para se tornar um grande ponte da SAF. Ou até mesmo se for investir na SAF, se for obrigado a investir na SAF, que invista muito pouco dinheiro. Porque não vai querer pagar muito caro para o time de Série B. Isso daí é loucura para falar sobre isso. Isso daí é a ideia anti-lucro, que qualquer SAF vai pensar. E é isso, né? Eu tenho posicionamento e tudo mais, e você? O que você acha sobre isso? Eu fico por aqui. Faz o que você curta, comente, compartilhe. Também se inscreva no canal.
Saudações tricolores, falou, valeu e tchau, tchau.